Gente, um assunto bem delicado, digamos assim, né, doutor Sérgio? Uma coisa que talvez muitas pessoas nem saibam que pode acontecer, que é a depressão na infância. Doutor Sérgio, o que de fato é depressão? Bem, depressão é um transtorno mental, psiquiátrico, especificamente um transtorno do humor, em que um sentimento de tristeza realmente bastante profundo ao ponto de atrapalhar na vida daquele indivíduo, seja nas suas atividades escolares ou profissionais, no caso de adulto, ele realmente ele é presente e ele é persistente. Ele é persistente por mais de 2 semanas, pelo menos. Realmente é um quadro grave que compromete a qualidade de vida daquela pessoa e muitas vezes põe até a sua própria vida em risco. Então é algo realmente bem sério, né, doutor Sérgio, para chegar a colocar a vida em risco. E por que a depressão na infância tem se tornado algo tão rotineiro, tão comum? Porque era raro de se falar, né? Sim, na verdade, a depressão na infância tem crescido porque os transtornos mentais acometendo adultos também têm crescido de maneira considerável. Por exemplo, no país, a gente tem 20 milhões de ansiosos, mais de 10 milhões de depressivos, e imaginem as crianças que são educadas e criadas num contexto familiar de pessoas com depressão e ansiedade. E, por outro lado também, a gente não pode deixar de considerar o estilo de vida atual, em que os pais acabam sendo muito ausentes, terceirizam a criação dos filhos, aqui não se trata de julgar, mas constatar um fato, e as crianças têm tido menos oportunidade para ser criança, conviver com seus pares, com crianças da mesma idade, as famílias são muito resumidas, muitos filhos únicos, convivências com primos muitas vezes não têm, atividades fora de casa, brincar na rua, não existe mais. Então, são fatores da vida moderna que contribuem para esse crescimento da depressão na infância. Você falou uma coisa interessante, doutor Sérgio, das crianças poderem ser crianças. Como já falei para o senhor, eu tenho uma filha de 6 anos, quem nos acompanha também já escuta sempre falar algo em relação a isso. Morava numa rua até 15 dias atrás, em que era muito movimentada, muitos carros, ela não podia brincar na calçada, não tinha um ralão no joelho. E agora ela está com o joelho ralado, roxo. Ela, mamãe, mas eu estou toda machucada. Porque a nossa rua agora é uma rua sem saída, um bairro bem tranquilo, e ela pode correr e brincar. E ela está, assim, consideravelmente muito mais feliz, porque ela está vivendo a infância. Foi quando eu comentei, agora você está sendo criança de verdade. Está podendo brincar e está podendo correr. E eu tenho certeza que faz muita diferença, né, doutor Sérgio? Essa infância verdadeira, digamos assim. Total diferença. Não se trata de negar as tecnologias, né? Negar a realidade em relação à violência, infelizmente, no nosso país, muito pronunciada, seja violência por atos criminosos, né? Seja violência no trânsito, que são 2 fatores que deixam os pais inseguros para deixar seus filhos brincar na rua, mas é fato que essa essência de ser criança, de brincar de maneira na rua, se movimentando com outros, ela não deixou de ser importante e é muito necessária. Eu falava com a doutora Bárbara antes de ontem sobre isso, né? A gente falava sobre obesidade infantil e o quanto é importante as crianças brincarem. Hoje a tecnologia tem atrapalhado, né? A quantidade de carros, de moto, a urbanização. E no nosso tempo, na época, nos anos 90, comentando com ela, a gente tinha mais liberdade para isso, era mais seguro e as crianças podiam brincar mais, né? Doutor Sérgio, quais os sinais de depressão na infância? Quando é que os pais devem olhar isso aqui é um sinal de depressão? Bem, aquela criança que tem aquele sentimento de tristeza manifesto, você percebe nas suas expressões, aquela criança que perde interesse ou não tem interesse em brincar, ela perde o interesse nas suas atividades escolares, aquele rendimento escolar que era bom, que passa a diminuir, ficar ruim. Alterações do sono, sejam para dormir muito, sonolência excessiva, seja para ter insônia, ou seja, o oposto, ou um despertar precoce. Alterações do apetite, comer excessivamente, não comer, a anorexia, né? Então, são situações que também são observadas nesses casos. Alterações do humor do tipo irritabilidade, agitação, ou lentidão, aquela criança que fica lentificada nas suas reações. Então, são todas situações que podem despertar para os pais a ideia, né, o pensamento de que aquela criança pode estar com um transtorno depressivo.
Principalmente, Juliano, desculpe, só enfatizando o critério do tempo. Não é porque tristeza não é doença. Tristeza é uma emoção de qualquer ser humano. A pessoa nasce, a pessoa morre, e nesse intervalo ela vai ficar triste algumas vezes, porque as expectativas nem sempre são correspondidas. É natural que venha a tristeza. Porém, se isso perdura por mais de 2 semanas, e isso compromete a vida da criança, no sentido de que as atividades cotidianas dela já não estão sendo contempladas a contento, ela não se envolve, ela não se anima, né? Então isso aí sim chama a atenção.